Vamos iniciar então com uma pequena teoria, uma breve teoria sobre a criação de componentes ou a construção de componentes, tá? Primeiramente aqui a definição, o que é um componente, o que são componentes? São objetos que descendem de T-component, possuindo então a capacidade de serem mostrados na paleta de componentes e também de operarem em design time. São objetos, visuais ou não, aos quais são associados propriedades, métodos e eventos. E, finalmente, são objetos que podem ser manipulados em tempo de projeto. Então, essas são as definições aí para componente. VCL hierarquia. O que é VCL? VCL significa Visual Component Library. É a biblioteca de componentes que o Delphi utiliza. Todos os componentes são parte integrante dessa biblioteca. Quando um componente novo é criado, ele é derivado a partir de um componente que já existe na VCL, e também passa a fazer parte dessa biblioteca, tá? Ainda sobre a hierarquia da VCL, nós temos aqui, pode observar, uma parte da hierarquia de classes do Delphi. Todo mundo herda de object. Nós temos o persistente, registre, list. Abaixo de persistente nós temos fonte, a parte de strings, e aqui temos a component. Abaixo de component temos control, data source, timer. Abaixo de control temos o gráfico control e o inControl. Tá? Então, como é que nós vamos fazer para entender essa hierarquia aqui? Nós temos aqui algumas explicações do lado. Tá? Olha, os componentes não visuais, eles devem herdar diretamente de T-component. Então, se você vai criar um componente não visual, herde diretamente desse cara aqui, ó. Já os componentes visuais devem herdar das classes derivadas de T-control. Aqui, ó. Então, se você vai criar um componente visual, você vai herdar aqui de T-control. Quando um componente é visual e precisa receber foco, o mesmo deve herdar de T-win-control. Então, o componente é visual, precisa de foco? Para cá, você vai herdar de win-control. E quando o componente é visual e não precisa receber o foco, o mesmo deve herdar de T-graphic-control. Aqui, ó, graphic-control. Tá? Então, essa hierarquia é que nós devemos compreender para a construção de componentes. Em relação à herança, nós já vimos a hierarquia de classes. Agora, em relação à herança, como é que nós vamos saber de onde ou de qual classe o nosso componente ele deve herdar? Então, nós temos aqui um esquema, um diagrama, onde com algumas perguntas e respostas nós vamos saber aqui de onde é que nós devemos herdar a nossa classe, o nosso novo componente, tá? Digamos que nós estamos construindo aí um memo customizado, tá? Por isso que ele utiliza aqui o exemplo de memo, ok? Então, quando nós chegarmos na resposta onde o método for A ou B, é que nós estamos construindo aí um componente memo customizado. Vamos imaginar aí um memo que a fonte já seja de cor azul, por exemplo, por padrão. Tá? Então é esse memo que nós vamos construir aqui para entender esse exemplo. Tá? Mas antes disso, vamos ver quais são as perguntas que são feitas aqui e as respostas. A primeira pergunta então é a seguinte: olha, esse componente é a extensão de um componente que já existe? Então, o componente que você vai criar, ele estende de um componente que já existe a um componente que já existe, só que melhorado, modificado, como por exemplo, é um memo que por padrão a fonte será azul, tá? Ou não, é um componente novo, como o ACBR ponto, não herda de ninguém. Então digamos que não seja. Vamos primeiro para o nosso caso onde não é o ACBR ponto. O ACBR ponto é o componente que não herda de componente nenhum, é um componente novo que vai ler determinado arquivo e vai gerar outros determinados arquivos, tá? Então não, a resposta é não. Quando a resposta é não, nós partimos para uma nova pergunta. Esse componente será visível
para o usuário ele vai visualizar o componente, é tipo uma grid, um memo, um label, um botão. Vamos pensar no ACBR ponto de novo. É um componente que vai gerar arquivos e ler arquivos. Ele precisa ser visível para o usuário? Não. Então, não. Nesse caso, o método que você vai utilizar para construir ou para herdar esse componente, essa nova classe, é o método E. Então, você deve derivar o seu componente, herdar o seu componente diretamente de tComponent. Foi o que nós vimos no slide anterior. Então, o nosso componente, o ACBR ponto, ele vai herdar, ele vai ser uma classe nova, que vai herdar diretamente de tComponent, tá? Ele é um componente não visual, que não herda de ninguém, de outros componentes que já existem, então ele herda diretamente de tComponent, tá? Tranquilo. Agora, digamos que o seu componente, ele não é uma extensão de componente que já existe, ele é visível para o usuário, agora já é um outro componente, tá certo? Que você está criando, que é visível para o usuário. E aí existe uma nova pergunta: esse componente precisa receber o foco? Esse componente novo que você está criando, que não existe no Delphi, tá certo? Ele precisa receber o foco? Ele é visível para o usuário, mas precisa receber o foco? Se ele precisa receber o foco, você vai usar o método C. Vai herdar de custom control. Se ele não precisa receber o foco, você vai utilizar o método D. Ele vai derivar de graphic control, tá? Legal, então viemos aqui para a parte onde o componente não herda de um componente já existente no Delphi, Mas se o componente ele herdar de um componente já existente no Delphi, que é o caso do memo, Esse memo customizado que nós estamos fazendo. Aí nós perguntamos, você vai querer que ele pegue todas as propriedades que o outro componente já tem? Então eu estou fazendo um memo novo, mas eu quero que ele tenha todas as propriedades que o outro já tem? Lines, fonte e tudo mais? Se sim, se eu quero que ele pegue todas as propriedades de um memo, no caso do exemplo aqui, eu utilizo o método A. Eu herdo diretamente de tmemo. Se não, se eu quero criar um memo novo que não pegue todas as propriedades de um memo que já está na VCL, eu utilizo o método B. Eu herdo de custom memo. Lembrando que memo herda de custom memo, tá? Então esses componentes eles já têm uma classe acima deles que se chama custom. Ok? Então se você quer criar um outro memo, mas que não tenha as propriedades desse memo, que seja um memo bem diferente, você vai herdar diretamente de custom memo, tá? Então é só fazer esse esquema aqui, seguir essas perguntinhas que você vai saber exatamente como construir o seu componente, de que classe esse componente ele deve herdar. Nós temos aqui algumas explicações sobre cada um dos métodos, Por exemplo, o método A, que é aquele onde nós respondemos aqui, olha, ele herda de um componente já existente e eu quero todas as propriedades. Então, quando você precisa adicionar funcionalidades extras num componente existente, utilize esse método. Ele fará um componente novo e já herdará todas as funcionalidades do componente desejado. Já no caso B, eu quero um componente que já existe na VCL, mas eu não quero as propriedades. Então, em alguns casos é necessário retirar funcionalidades. É uma prática padrão quando se escreve um componente. Primeiro criar uma classe custom com todas as propriedades, eventos e métodos, que é a custom alguma coisa, como custom memo. Daí, na mesma unit, você cria a classe do componente e herda apenas as propriedades que necessita. O método C, aquele que nós herdamos de custom control, é quando o componente é novo, não existe na VCL, será visível para o usuário e precisa receber o foco. Todo componente que precisa receber foco precisa também de um window handle, que é um manipulador de janelas. Por isso que nós vamos usar o winControl nesses casos aí, tá? O custom control é um winControl com sua propriedade canvas. É a sua própria propriedade canvas, tá? O método D é aquele em que nós estamos construindo um componente que não existe na VCL. Método C, não é isso? Aqui está ele. Ele vai ser visível para o usuário e ele, aliás, método D já, e ele não precisa receber o foco. Então, quando não precisa receber o foco, nós vamos usar aí um graphic control que não tem um manipulador de janelas, tá?
E finalmente o método E, construindo um componente que não existe, que não será visível para o usuário, é o caso do ACBR ponto. É método utilizado para todo tipo de componente não visual. Beleza? Muito bem, vamos ter aqui umas pequenas noções de programação orientada a objetos, mas é bem simples mesmo, só são noções aqui para nós não nos perdermos quando estivermos construindo o nosso componente. Classe. Classe é o esqueleto de um objeto. É na classe que você define os atributos e métodos de um futuro objeto. Objeto é a instância de uma classe. É a classe na memória pronta para ser utilizada, ou seja, seus atributos serão preenchidos e os seus métodos serão utilizados. Herança é a capacidade de uma classe herdar características de outra classe. Encapsulamento é a capacidade de esconder determinados atributos e métodos de outras classes. Polimorfismo é a capacidade de uma classe se comportar de várias formas. Propriedades são as características dos objetos. No caso dos componentes, as propriedades aparecem no Object Inspector. As propriedades podem ser alteradas em Design Time. Desse modo, o usuário pode inicializar os valores das propriedades sem precisar escrever uma linha sequer de código. Os métodos, esse é o comportamento do objeto. No caso dos componentes, são procedimentos e funções que permitem que o objeto execute determinada ação. E os eventos são as ações que podem ser executadas no objeto. Existem uma série de eventos predefinidos, um click, um keypress, etc. Essas ações, na maioria das vezes, serão executadas pelo usuário. A cada evento, um ou vários métodos poderão ser executados e ou propriedades poderão ser alteradas. Em relação ao encapsulamento, no Delphi nós temos 4 tipos de visibilidades para as propriedades, métodos e eventos dos componentes. Não só dos componentes, como de todas as classes, tá? Quando nós criamos um componente, a nova unit será dividida em 4 seções. Nós temos aqui então o tipo de visibilidade e qual é a acessibilidade dessa visibilidade. Então, private. Métodos, propriedades e eventos declarados nessa seção serão somente acessíveis para outros componentes declarados dentro da mesma unit, tá? Ou para outras classes declaradas dentro da mesma unit. Protected. Métodos, propriedades e eventos declarados aqui serão visíveis para todas as classes descendentes. Public. Os métodos, propriedades e os eventos declarados aqui em public serão acessíveis de qualquer lugar da aplicação. E published. Essa seção permite que você declare propriedades e eventos que serão exibidas no Object Inspector do IDE do Delphi. Tá? Então, se você quer que apareça alguma coisa ali no Object Inspector, você tem que colocar esses eventos, esses métodos as propriedades dentro de Published, para que apareça aí no Object Inspector. Tá bom? Então é isso. Tivemos essa teoria inicial, agora nós já estamos aí mais preparados para a construção de componentes.